crianças da Escola da Manhã, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Nós estamos alegres por poder estar novamente com vocês. Esperamos que a aula de hoje seja de proveito para você e que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Lucas no capítulo de número 14, Lucas 14, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 24, a respeito do grande banquete ou a grande festa e os seus convidados. Esta história contada pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, quem? Jesus. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. E todos, uma a uma, começaram a escusar-se ou dar desculpas para não estar presente. E disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro lhe disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse-lhe: Casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então nós temos aqui a parábola do grande banquete e os seus convidados. E nós, ao pensarmos sobre isso, nós ficamos a imaginar a recusa destes homens em aceitar o convite deste generoso homem, pai de família. Quem de nós não gostaria de participar de uma festa de uma pessoa importante? Muitas pessoas gastam fortunas para estar presentes em grandes acontecimentos. Quem não gostaria de estar no casamento do príncipe da Inglaterra, William, ou outro que casou há alguns anos atrás? Poucos com certeza foram os convidados. Pessoas selecionadas ali, escolhidas a dedo para estar presente. Com certeza era mais do que um simples convite de casamento, era uma honra, era um grande privilégio estar presente no casamento desses 2 príncipes. Com que antecedência essas pessoas se prepararam, compraram as suas roupas, e quando foi se aproximando o dia, com que ansiedade essas pessoas deveriam estar para estarem bem fisicamente, para estarem bem vestidas, para realmente, de fato, os seus nomes estarem lá na lista de que elas de fato foram convidadas pelo príncipe. E aqui nós temos um convite muito mais gracioso, muito mais grandioso, que é o próprio convite de Deus para que nós estejamos na sua presença um dia. Aqui fala de um grande banquete, e que o Senhor convidou a estes homens, mas que eles deram várias desculpas que, vamos dizer assim, não colava, nós costumamos dizer, desculpas que não convencia aquele que convidou. E então nós vemos aqui que
o convite foi desprezado. O convite, ele não foi aceito por esses homens. E nós vemos o quão gracioso é o convite de Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos é que o Senhor Deus, ele nos convida para um grande banquete. O Senhor Deus está nos convidando para um grande banquete. E como que o Senhor Deus nos convida? Ele nos convida através da sua mensagem. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, em que nós somos convidados por Deus a orarmos a Ele, a pedirmos a Ele que Ele nos perdoe e que Ele nos conceda a vida eterna, Ele nos dê a vida eterna, nós estamos sendo convidados por Deus a fazer isto, a irmos a Ele. Mas é um convite bondoso, um convite generoso de Deus. Então a primeira coisa que nós temos aqui é o convite de Deus, mas nós vemos que uma a uma os homens deram desculpas. Então nós vemos a primeira desculpa, que é o homem que diz que eu comprei um campo e importa ir vê-lo. Eu comprei um campo e importa ir vê-lo. Então nós vemos como essa desculpa não é verdadeira. Porque quem compraria um campo sem antes ver este campo? Quem faria o pagamento sem antes ver a qualidade do campo, a qualidade do terreno? Ninguém pagaria por algo sem antes ver, provar e ver a qualidade. Então, nós vemos que essa desculpa é uma desculpa que seria melhor se ele dissesse: eu não quero ir, eu não tenho desejo de ir. E muitas vezes nós somos assim também em relação a Deus. Quantas vezes nós ouvimos que nós devemos pedir que Deus nos perdoe, que nós somos culpados, que nós temos pecados em nosso coração, e nós damos desculpas. Mas eu vou à igreja. Mas eu leio a Bíblia. Mas eu oro de vez em quando. Então nós achamos que isso é o suficiente, quando nós nunca oramos a Cristo para que Ele nos perdoe e para que Ele nos dê a vida eterna. E a segunda vez, nós vemos o convite também do Senhor, mais uma vez. Isso mostra a bondade de Deus. Ele continua a chamar, Ele continua a convidar, mas mais uma vez nós vemos uma desculpa. Ele diz: eu comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. E mais uma vez, quem compraria 5 juntas de bois sem antes testar? Quem compraria um tênis, um sapato, uma calça, sem antes experimentar para ver se serve? Para que o sapato não fique maior, ou para que não fique apertado, mas que fique na medida, Então nós vemos que essa desculpa também ela não funciona. A mesma coisa somos nós. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Nós preferimos rejeitar o convite dele. Nós preferimos dar desculpas a Deus. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós dissemos: eu não estou preparado, eu sou muito criança, eu sou muito pequeno ainda, eu não estou preparado para estas coisas. Mas a Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz de Deus, nós devemos realmente
obedecer aquilo que Deus nos diz. E este homem, ele dá esta desculpa, ele não quer ir, ele considera os negócios dele, o trabalho dele, mais importante do que o convite deste homem. Por mais que ele fosse educado, ele não queria ir. E, de fato, nós somos assim também. Nós não queremos ir até Cristo. Nós não queremos aceitar que nós precisamos pedir a Ele para que Ele nos salve. E então o Senhor continua a convidar. Nós vemos o convite de Deus àquele outro homem. E novamente nós vemos a generosidade, a bondade de Deus. Deus, ele tem um coração generoso, grande, um coração pronto a perdoar, pronto a aceitar a nossa oração quando nós formos a Ele. Mas nós vemos novamente uma desculpa. Ele diz: casei-me e por isso não posso ir. Uma outra desculpa. Ele poderia facilmente chamar a sua esposa e acredito eu que ela aceitaria de bom grado ir em uma festa, um grande banquete de um homem importante na cidade. E muitas vezes nós somos assim também. Nós recusamos o convite de Cristo porque nós pensamos: o que os meus amigos irão achar? Ah, mas se eu for a Cristo, eu vou ser chamado de crentinho, ou aquele que anda com a Bíblia na minha escola, eu vou ser zombado. Eu tenho tanta coisa para fazer, para me divertir. A vida cristã, ser crente é muito chato. É isso que as pessoas pensam. Mas nós vemos aqui que de fato é feliz aquele que tem a Cristo como seu Salvador, que tem Cristo Jesus na sua vida. Esse de fato é feliz. Então esta desculpa também, ela não funciona, ela não é legal. Mas nós vemos como Deus é bondoso. E enquanto você está vivo, enquanto você pode ouvir o Senhor, Ele diz. E mais uma vez nós vemos o convite de Deus: venha até mim, venha até o Senhor Jesus Cristo. Este é o convite de Deus. O Senhor está chamando a cada um de vocês pela mensagem do Evangelho. Ele diz a todos que não recusem tal convite. Nós, professores que falamos com vocês, crianças e todos aqueles que nos acompanham, nós estamos fazendo o papel desses servos que clamam, que chamam, que anunciam o convite do Rei, que é Deus, para que você venha a Ele, para que você deixe as suas desculpas de lado, para que você confie a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor. Porque, caso contrário, se você recusar o convite, nós vemos aqui na parábola do Senhor, na história que o Senhor Jesus Cristo conta, que aqueles que foram convidados no início, mas recusaram, ficarão de fora do reino dos céus, porque eles recusaram o convite do Senhor Jesus Cristo para serem perdoados, e no fim serão barrados na porta de entrada do céu. Mas Deus convida você. Deus já preparou um grande banquete no céu, com muitos convidados que já aceitaram
o convite já estão lá. E lá estará o Rei, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe deste mundo, o Senhor de todos. Quão maravilhoso, crianças, será poder contemplar o Senhor Jesus Cristo face a face. Quão maravilhoso poderá ser estar em sua presença. Que você possa estar nesse dia com Ele. Que você aceite este convite de amor, este convite sincero de Deus, de vir a Ele. E se você for a Cristo em oração, se você confessar, pedir a Ele perdão pelos seus pecados e falar a Ele os seus pecados e pedir que Ele lhe perdoe e pedir que Ele seja o seu Senhor, se você for a Cristo, Ele irá te receber. O Senhor Jesus diz que aquele que vai até Ele, Ele não irá rejeitar, Ele não vai mandar voltar depois, mas será recebido e terá o perdão e a vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração, e que seja para a sua vida um ponto na qual você encontre o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar para encerrar o hino de número 83 em nosso inário.